Olá, amados irmãos. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026. Estamos aí neste nosso propósito da leitura das Escrituras Sagradas de Deus em mais um ano juntos, né, em comunhão com o nosso Senhor e com os nossos irmãos. Hoje nós vamos ler juntos capítulos 3 e 4 da segunda epístola aos Coríntios. Segundo Coríntios, né, que fala sobre a glória do Espírito em vasos de barro. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O problema, meus irmãos, não é a lei, mas sim o coração endurecido, que em Cristo, então, este véu é removido dos nossos olhos. Temos um tesouro eterno, mas analisamos vasos frágeis, não é mesmo? Então veja que o poder está em Deus, que ele opera através de nós e também das nossas fraquezas. Você está na ONTV 24 Horas Brasil através do www.ontv24horas.com.br. Provavelmente acessando da sua TV Smart através do nosso aplicativo ONTV 24 Horas ou também nos assistindo através das redes sociais. Não importa, meus irmãos, independentemente da forma como você tenha acesso à internet, nós estamos juntos, 24 horas juntos, através de uma programação diversificada de viés cristão, de 24 horas com muitos e variados, né, convidados nesse nosso propósito. Abra sua Bíblia na segunda epístola aos Coríntios, capítulos 3 e 4, bem curtinho, acompanhe conosco. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade que alguns dê cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, e em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Estamos falando do Espírito, do Consolador, que vem dos originais Paracletos, ok, meus irmãos? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito.
capítulo 4 e último de hoje, meus irmãos. Veja como é rapidinho, 5 minutinhos, 6 minutinhos, já lemos, né? Os capítulos do dia, que vocês podem acompanhar o conteúdo programado da nossa leitura através das minhas redes sociais. Amém, meus irmãos? Capítulo 4, segunda epístola aos Coríntios. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Claro que aqui, se vocês veem aí nas escrituras, né, quando fala Deus deste século está em letra minúscula, vocês sabem por quê, e quando nós vemos acerca da luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, está em letra maiúscula. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos pelo amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja que interessante. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, meus irmãos? 8 minutinhos aí de leitura. Veja como é possível, meus irmãos, que cada um de nós possa abrir cada um a sua Bíblia e juntos em comunhão como irmãos, como igreja, possamos ler a palavra do Senhor e observar realmente que transformação extraordinária que nós vamos tendo nas nossas vidas. Eu leio as Escrituras todo ano desde 95 e há algum tempo comecei a compartilhar nas minhas redes como uma espécie de motivar os irmãos, porque a gente ouve muito as pessoas dizerem não tenho tempo para ler as Escrituras Sagradas. Veja que aqui, em 5 minutinhos, nós lemos 2 capítulos. Se você lê de 2 a 3 capítulos por dia, em um ano você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas, doutora, que plano que eu sigo? Como que eu faço para me motivar? Faça o seguinte, meu irmão. Faça o seguinte, acesse aí o Instagram ou também o Facebook, Eugênia Teles Tramontim.
Lá toda segunda-feira eu coloco um plano da semana, porque a gente consegue visualizar melhor o que a gente vai estar lendo aquela semana. E vocês vão ver que cada dia da semana eu coloco lá de 2 a 3 capítulos, que eu já tenho o plano anual certinho para que quando encerrar este ano a gente conclua, né, a palavra do nosso Senhor. E você pode ir acompanhando semanalmente, se motivando. Ah, doutora, mas eu não gosto muito de ler. Mas adquira, meu irmão, adquira um exemplar das Escrituras Sagradas, tenha na sua casa, acompanhe aqui. Se você não tem essa motivação de ler, eu leio a palavra para você. Você escuta a palavra. É necessário que você comece a desenvolver esse hábito de gostar de ouvir a palavra, verdade absoluta, que não sou eu quem digo, mas as Escrituras Sagradas de Deus. E eu creio, meu irmão, eu confio no agir do Espírito Santo, que se você começar a acompanhar esses vídeos curtinhos, ver que é possível, o nosso Senhor, o nosso Senhor irá tocar o seu coração, que de repente você irá pegar gosto, né? Mudar, uma mudança de vida, pegar o hábito, começar a ler 2 capítulos das Escrituras, você verá revelações extraordinárias, meus irmãos, através da palavra do nosso Deus. E como isso é bom, meus irmãos. Amém? Você está na ONTV Brasil, 24 horas ligado em você, a sua emissora de TV na internet, através do endereço que está passando aqui na tela. Acesse www.ontv24horas.com.br. Independentemente do meio que você esteja acessando a internet, nós estamos juntos para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima.